Olá pessoal, meu nome é Joel. Eu vou apresentar o trabalho de hidroterapia em cardiorrespiratória e o artigo que eu escolhi foi esse aqui: a hidroterapia no tratamento de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu encontrei ele numa revista brasileira em promoção da saúde, de volume 20, número 4, e esse artigo é de 2007. Está na página 221 até a página 225. Ele foi realizado na Universidade de Fortaleza, no Ceará. Os autores desse artigo: Fernanda Gadélia Severino, Maria Tereza Aguiar Pessoa Morano e Júlia Maria de Souza Pinto. Está disponível nesse link que vocês podem acessar para poder fazer a leitura se for de interesse. Na introdução do artigo, ele vai tratar, né, da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é DPOC, que nós já estudamos um pouco, né, nesse decorrer aí de estudos na faculdade. Ele fala da gravidade, né, dessa doença, que é uma doença incapacitante, e especificamente ele vai falar sobre a bronquite e a enfisema pulmonar. E aí ele vai trazer dados, né, sobre teste de função pulmonar com anormalidades no fluxo expiratório. E aí ele introduz a hidroterapia como uma modalidade, uma técnica de benefício para o paciente. Através da hidroterapia, ele vai apontar resultados positivos e benefícios da hidroterapia associada à reabilitação desses pacientes com enfisema e bronquite. O objetivo desse artigo é comparar o desempenho de pacientes com DPOC tratados com a hidroterapia com aqueles que não são tratados com a hidroterapia e apenas com reabilitação pulmonar. Então ele vai separar grupos de pacientes. O primeiro tratado com reabilitação pulmonar mais a hidroterapia e o outro só com a reabilitação pulmonar. E aí vai apresentar os dados dessa associação da hidroterapia para esses pacientes. Esse estudo ele tem caráter exploratório, analítico e randomizado e intervencionista, ou seja, o paciente ele recebe a intervenção do terapeuta para poder realizar as atividades físicas na piscina. Foram selecionados 28 pacientes do PRP, que é o Programa de Recuperação Pulmonar, e foram incluídos no estudo 10 entre homens e mulheres com idade de 35 a 80 anos. Todos esses pacientes participaram efetivamente do programa. E aí foram tirados, né, desse estudo os pacientes que dependiam de oxigênio, os pacientes com dermatites, limitações neurológicas ou ortopédicas que poderiam, porventura, né, impedir os exercícios na água. Como a gente também já viu na disciplina, dermatite é algo que nós temos que ter muito cuidado, né, ao trabalhar com esses pacientes na água. A questão de temperatura, e se é uma dermatite atópica ou não. O primeiro grupo participou da hidroterapia uma vez por semana, na Escola de Natação Peixinho do Mar, em Fortaleza, e do programa de recuperação pulmonar duas vezes por semana. Já o outro grupo, que é o grupo 2, participou somente do programa de recuperação pulmonar. Então não teve associação da hidroterapia como tratamento. Os autores, né, do artigo realizaram teste incremental de membros superiores e durante os testes, né, atentaram-se a itens específicos como o tempo de realização, o uso do membro dominante, com a execução correta da diagonal de Cabate, né, que são os movimentos com os membros superiores realizados na diagonal, com a intenção de promover funcionalidade a partir da facilitação da execução do movimento, inibir dor e fortalecer os grupos musculares dos membros. Então eles usaram peso e local adequados. Então esses aspectos
têm que ser bem observados, né, para nós podermos tratar os pacientes com DPOC dentro da hidroterapia. Destaca-se também o incentivo verbal, ter comunicação, orientação com os pacientes, que depois eu vou falar um pouquinho, e o número de repetições dos testes. Então aqui nós temos os resultados desse estudo, as variáveis de sexo, idade, estadiamento da doença e o uso de oxigenoterapia. O grupo 1, que fez reabilitação pulmonar mais a hidroterapia, sexo de 5 homens entre 58 anos, com 4 casos graves e um moderado, nenhum fazia uso de oxigenoterapia. Já o grupo 2, que só fez reabilitação pulmonar sem a hidroterapia, 3 homens e 2 mulheres entre 66 anos, 3 casos graves e 2 moderados, e nenhum fazia uso de oxigenoterapia. Vejam só como era antes e depois da reabilitação pulmonar com hidroterapia. Saturação de oxigênio estava baixa, após aumentou. A frequência cardíaca, que era muito alta, diminuiu. Dispneia teve um pequeno aumento de 0,14%. Cansaço diminuiu após o tratamento. A frequência respiratória também diminuiu, e a capacidade de carga máxima desses pacientes também aumentou. Esses são os pacientes com reabilitação pulmonar mais a hidroterapia. Agora, no grupo 2, os que não fizeram hidroterapia, antes, a saturação de oxigênio 97,6 e após 97. Deu uma pequena diminuída, mas não foi uma melhora significativa com a associação da hidroterapia. Nós vamos ver que teve melhora sim aqui na reabilitação pulmonar, só que não significativamente com a associação da hidro. A frequência cardíaca também diminuiu, dispneia aumentou, 31%, cansaço diminuiu, bem pouco, frequência respiratória também diminuiu, e a carga máxima, ao invés de aumentar, diminuiu também. Então, só de nós analisarmos aqui esses dados, esses resultados, a gente vê que a associação com a hidro é bem melhor para esses pacientes. Conclusão do artigo. Ele vem com um caráter positivo de oferecer a oportunidade a esses pacientes, de fazer a hidroterapia. A gente sabe que o sistema de saúde, apesar de nós termos o privilégio de ter o SUS, no nosso país, é complicado ainda. A questão de poder pagar, se for particular, ou de ter acesso, porque tem uma fila de espera, dependendo do paciente. Se não for um caso grave, como a gente viu aqui, que são doenças pulmonares obstrutivas crônicas, o paciente vai esperar por mais tempo. Então, nessa situação, teve a oportunidade de oferecer a hidroterapia aos pacientes, momento de socialização e convivência com outras pessoas portadoras de DPOC, então acaba tendo uma troca entre os pacientes, E essa socialização se faz muito importante para o psicológico deles, porque eles compartilham suas limitações, suas conquistas, e também melhoram a capacidade física de uma forma agradável e descontraída. E o estudo também mostrou que esses pacientes podem adquirir melhor condicionamento físico quando se associa o programa de reabilitação pulmonar à hidroterapia. Agora são algumas considerações minhas sobre o artigo diante das questões levantadas pela professora. Então, ao fazer a leitura do artigo, eu cheguei à conclusão de que esse trabalho dá para ser feito na clínica de hidroterapia da faculdade e obter os mesmos resultados e até melhores, se possível. Nós temos que fazer buscativas eficazes dos pacientes e utilizar técnicas que venham a estar de acordo com a limitação de cada um, com o problema que cada um está apresentando.
pois a clínica tem recursos para isso, para que esse trabalho seja realizado. E não somente fazer a técnica, né? Usar a modalidade de hidro, né? Chegar a fazer o exercício e acabou. Mas tem que ter uma conversa com o paciente, ter toda uma orientação, como é citado na atenção de saúde primária. Os pontos positivos são as melhoras, né? Nas funcionalidades e na capacidade desses pacientes, isso o artigo trouxe. Mostrou melhora da saturação de oxigênio, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da dispneia, do cansaço, aumento da capacidade de carga máxima e mostrou também que houve diminuição da frequência respiratória. E aí, ao meu ver, eu considero que o artigo poderia ter trazido um pouco mais de informações sobre técnicas específicas trabalhadas com esses pacientes, se é possível realizar algum outro tipo de técnica e poderia também trazer, né, apontar efeitos fisiológicos da hidroterapia ao ser realizada com esses pacientes que têm DPOC. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e espero que tenha contribuído de alguma forma para o conhecimento de todos.